Wade Wilson, de 30 anos, conhecido como Deadpool da vida real, está prestes a ser condenado à morte por ter tirado a vida de 2 mulheres na Flórida em 2019. Mesmo com os crimes e preso desde então, ele recebeu mais de 4.000 mensagens de admiradoras, e a sua aparência chama muita atenção. Então, no vídeo de hoje, iremos contar a história do Deadpool da vida real. Salve, rapaziadinha aí do Espalhável! Meus coelhinhos, minhas coelhinhas. Ó, a gente tem um coelhinho aqui. Você já viu o coelhinho aqui, ó? Nosso mascotinho? A gente tem que dar um nome pra ele. Qual que vai ser o nome desse coelhinho? Ele pode ser um coelho diferente, né? Ele pode ter uma história por trás. E da onde que ele veio? De qual país? Qual que é a história dos pais dele? A gente pode desenvolver essa história agora. A gente tem um coelho aqui aleatório. Não tem nenhuma história. Qual que vai ser a história dele? Ajudem a gente a contar isso aí. Comente aqui embaixo o nome dele, da onde ele veio, qual a profissão. Vamos dar uma história pra esse coelho. E hoje a gente vai falar de Wade Wilson, que é o Deadpool da vida real. Tem o mesmo nome do Deadpool, inclusive, né? E que, inclusive, essa é a única semelhança entre os dois. Basicamente, esse é o título que ele recebeu por ter o mesmo nome do Deadpool, mas a história dele é bem diferente. Não é um X-Men, não chega a ter nenhum tipo de poder e, inclusive, tá morrendo de medo de ser condenado, né? Hoje eu tô aqui com o Digo Black por trás das câmeras, que vai me dar uma meta de likes aqui pro Espalhável, pra gente fazer isso aqui bombar. A meta de like hoje eu quero 348 likes. 348 likes então, e comenta também, pessoal, não esquece aí, a história do coelhinho vai ajudar a gente, beleza? O Wilson nasceu com uma história de poucos privilégios, né? Ele é filho de um fruto de adolescentes, o pai e a mãe dele eram adolescentes, e ele nasceu em Fort Myers, mas ele não cresceu por lá porque seus pais biológicos decidiram colocar ele pra adoção. Só pra gente ter uma ideia, o pai biológico dele naquela época tinha 14 anos, realmente era muito jovem. E então, o casal Candy e Steve Wilson, que inclusive deram o sobrenome pra ele, né, adotaram ele e ele foi morar em Tallahassee. Quando ele era pequeno, ele tinha uma dupla personalidade porque, segundo os pais adotivos, ele era uma criança muito alegre, muito amável, que se dava bem com os irmãos, com os pais, com todo mundo e que nunca tinha tido nenhum problema até chegar à adolescência. Enquanto isso, seus ex-colegas de escola contam que ele era uma criança violenta, que se envolvia constantemente em confusões e que chegou a roubar o carro dos pais para ir pra escola mais de uma vez e em uma delas chegou a ficar 3 dias fora de casa, algo que os pais não contaram durante o julgamento. Pô, imagina, desde criança ele já tinha alguns indícios, né? Era bem problemático. Pô, imagina uma criança roubar um carro, sumir com ele por 3 dias e aparecer do nada, né? Mas, segundo os pais, ele ficou ainda pior quando chegou na adolescência e se tornou um dependente químico. Junto com a dependência e o vício, veio também uma neura o tempo todo, que foi mexendo com a mente dele e foi cada vez piorando o humor dele. Então ele foi ficando cada vez mais retraído, instável e deprimido. E ninguém mais tinha contato com ele. Amigos, colegas de escola, namorada, nada disso. Basicamente, ele estava se isolando cada vez mais. Foi então com 18 anos que ele tentou dar uma mudada na vida dele, tentou contato com o pai biológico dele, que tinha colocado ele pra adoção. E nessa altura, o pai dele tinha 32 anos. Só pra gente entender, né? Tipo, olha como o pai dele realmente era muito novo. Sim. Ele tinha 18 anos já e o pai dele tinha 32 anos. Então o pai dele se compadeceu da história e falou, não, vamos ter esse contato, vamos estar aqui, vai ser maneiro, meu filho vai estar perto de mim. E começou a ajudar ele com dinheiro voluntariamente. O Wade viu a situação, falou, bom, o cara aqui tem um bom coração, né? Vou explorar isso. E começou a pedir dinheiro e tirar dinheiro dele cada vez mais. Mas até então ele não tinha nenhum caso que levasse o cara a ser um condenado à morte, né? Inclusive, uma ex-namorada do Wade, a Kelly Matthews, disse que ele nunca tinha sido violento com ela. Mas isso mudou no dia 18 de fevereiro de 2019. Nesse dia, ele perdeu totalmente o controle com ela, depois de uma discussão que eles estavam tendo, e ele basicamente foi pra cima dela e começou a estrangular ela, morder o rosto dela, atacar ela de várias formas e colocou o rosto dela contra o assoalho do carro, empurrando então a cabeça dela para baixo com o pé. Durante esse momento, ele rasgou as roupas dela com uma faca, prendeu ela, amordaçou ela e cobriu o rosto dela com um pano. E tudo isso foi denunciado, mas naquela época nada aconteceu com ele. Então, no mesmo ano, meses depois, em outubro de 2019, ele cometeu o caso que levou ele a ser preso. Na ocasião, o Wade conheceu Christian, que tinha 35 anos, e sua amiga Stephanie. Isso na saída de um bar em Fort Myers. Lá na cidade que o pai dele vivia e que ele estava ali por conta da reaproximação que ele tinha feito. Então, os três saíram do bar, foram andando e encontraram um outro homem e foram até a casa desse homem, que era o Jason Shepard. E eles ficaram na casa do Shepard por algumas horas, curtindo mais um pouco, né? E depois saíram de lá e foram pra casa da Christine. Ficaram curtindo mais um pouco e depois de um tempo, a Stephanie falou, bom, deu meia hora, vou embora. Quando a Stephanie foi embora, ele deixou o Wade sozinho com a Christine, então ele estrangulou ela enquanto ela dormia. Ele então pegou o carro dele e foi em direção à casa da namorada e tentou puxar ela pra dentro do carro dele. A namorada não aceitou, provavelmente porque estava irritada com a situação de ter dormido fora e tudo mais.
mais, né? Talvez nem sabendo o que de pior tinha por vir. Então ela não aceitou entrar no carro, ele partiu pra cima dela, agrediu ela, mas ela ainda conseguiu fugir. Então ele saiu com o carro andando pela rua, encontrou uma moça que tava passando na rua aleatória, que não tinha contato nenhum, e fingiu que ia pedir informações pra ela. Chamou ela pra perto do carro, trouxe ela pra dentro do carro e tentou estrangular ela, o que ele não conseguiu fazer. Mas depois ele conseguiu levar ela até um terreno onde agrediu ela e atropelou ela entre 10 e 20 vezes. Essa mulher era Daiane Ruiz, de 43 anos, e como a gente falou, ela não tinha nenhum contato com o Wade e ele nem conhecia ela. O corpo dela foi encontrado 3 dias depois e ele fugiu do local, né? Então ele naquele dia ligou várias vezes pro pai dele, assumindo o que tinha feito, falando: olha, tirei a vida de 2 mulheres, estou totalmente maluco, preciso de ajuda. E aí o pai falou: não, vou te ajudar. Colocou o telefone no Viva Voz, mostrou pra mãe dele e os dois decidiram então ligar pra polícia. A polícia ficou sabendo de tudo que eles estavam conversando ali e o pai dele fingiu que ia ajudar ele e pediu um Uber pra ele e com isso conseguiu o endereço dele. O Uber não chegou, quem chegou foi a polícia e ele conseguiu fugir ainda no local, gente. Meu Deus. O cara do céu, era realmente virado no zaralho, né? Mas logo depois a polícia encontrou ele e então ele foi preso. Então ele foi preso no dia 8 de outubro de 2019 e o caso só foi rolar agora nesse ano. Então ele foi condenado em 8 de outubro de 2019 e agora só tá sendo julgado e condenado nesse ano. Durante esse tempo, o Wade tá preso, né? E dentro da cadeia, ele entrou pra uma gangue supremacista branca e fazendo tatuagens com símbolos nazi e coisas do tipo. O que, inclusive, não ajuda em nada a defesa dele, porque no momento, a defesa dele tá pedindo para que ele seja preso para sempre, que ele pegue perpétuo, porque é a pena menor que ele pode receber. Então ele tá entre passar o resto da vida na cadeia ou ser morto na cadeia. Pô, isso é doideira, né, mano? Porque realmente deve ter uma galera pedindo a morte dele, né? Então, tem uma galera pedindo a morte dele, por incrível que pareça, tem uma galera pedindo pra ele ficar vivo. Nossa, Tem um monte de pretendente querendo ficar com o Wade. Ele recebeu 4.000 mensagens no período de um mês, segundo a polícia, né? Desde que ele ativou uma rede social permitida pela cadeia que ele tá. E ele recebeu 754 fotos dessas garotas se mostrando pra ele, né? E 160 dessas fotos foram consideradas inapropriadas e não foram enviadas pra ele. Provavelmente, né? A gente sabe o que tinha. Quem que ficou com essas fotos, então? Pois é, né, mano? Mano, isso é doideira, mano. Não, Porque, tipo, não, ó, a gente sabe quem ele é. Sim. O que ele fez. Uhum. A gente sabe que agora ele tá envolvido nessa gangue aí. O que essa gangue pensa, certo? E a gente sabe que provavelmente daqui 2, 3 anos, 4, 5 anos, em algum momento, ele vai ser executado dentro da cadeia. Então, o que uma pessoa vai querer com um cara desse? Né, mano? Né? E o juiz do caso em si vem recebendo muitas mensagens através do e-mail, cartas, de pessoas que perseguem ele, pedindo que o Wade receba perpétua para que ele possa se relacionar com uma das 4.000 pretendentes, né? Bom, essa é a história do Deadpool da vida real, o Wade Wilson. Eu espero que vocês tenham curtido a forma que a gente abordou o tema. Se curtiu, vai comentar aqui embaixo e comenta aí pra gente, pô, qual que vai ser o nome do coelhinho. Por favor, só não comentem Wade Wilson, né? Aí é demais. Imagina o nome do coelhinho, vai ficar o nome... Não, esse tranqueira não, pelo amor de Deus.